Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Antes de mais nada, irei me apresentar. Eu me chamo Antônio Barbosa Neto, sou discente do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Amazonas. Estarei abordando nos próximos minutos acerca do PID de formação de preço por oferta desenvolvido pela empresa PSR, com orientação do professor Dr. Kenny dos Santos. Eu preparei aqui uma breve apresentação para que nós possamos discorrer sobre o PID desenvolvido. Então, eu trarei uma introdução objetiva, bem direta, falarei sobre os objetivos do PID desenvolvido, a formação de preço por custo, que é o modelo atual vigente no mercado, o PID de formação de preço por oferta propriamente dito, as macroestratégias definidas pela PSR e os graus de impacto na cadeia de valor, tanto do ponto de vista da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, quanto do ponto de vista do Operador Nacional dos Sistemas. Então, deixarei a referência bibliográfica para quem tiver interesse de pesquisar e ir mais a fundo, ficar à vontade. Então, a ENGIE, contando com o apoio técnico da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, e do Operador Nacional do Sistema, o ONS, iniciou em maio de 2020 o projeto de Pesquisa e Desenvolvimento, PID, propostas de metodologia para a formação de preços por oferta no Brasil, no âmbito do PID regulado pela ANEEL. As fontes de geração de energia, principalmente as fontes de geração de energia fotovoltaica e eólica, que são as fontes de geração verde, elas estão trazendo uma revolução para a geração de energia elétrica. Então é importante que a comercialização e as maneiras com que é valorada a energia também se adequem a essas novas realidades. Qual o objetivo do PID, desenvolvido pela PSR? É pesquisar alternativas metodológicas e propor um mecanismo de despacho centralizado da energia elétrica. Informação de preço de curto prazo a partir de ofertas efetuadas pelos agentes, considerando as características particulares do sistema elétrico brasileiro. Além disso, disponibilizar uma plataforma digital para permitir que os agentes possam interagir e avaliar os efeitos práticos do funcionamento do mecanismo proposto. A formação de preço por custo, como eu havia dito, é a formação de preço vigente nos dias atuais. A formação de preço por custo ela utiliza de métodos computacionais tais quais o New Wave e o Decomp, e o DECEM para despacho em nível horário. São modelos baseados em custos providos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, segundo as regras aprovadas pela ANEEL. Os preços no mercado de curto prazo são calculados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e o cálculo é efetuado essencialmente com os mesmos modelos computacionais e dados empregados pelo Operador Nacional dos Sistemas no cálculo do despacho. Os preços são calculados X antes, ou seja, antes da realização do despacho. A contabilização, no entanto, é realizada com base em valores de geração e consumo medidos X pós, que no caso é posterior. O que acontece? Os agentes informam os custos, a rodada de simulação nos softwares, e o DECEM vai então para a ONS divulgar o PDO, que é a programação diária de operação, e então realiza-se o despacho físico. E para a Câmara de Comercialização de Energia, executa-se o DECEM e se divulga o PLD, que é o preço de liquidação. É um formato na qual os geradores eles não têm o interesse em diminuir os seus custos, visto que não há uma concorrência de livre mercado entre os produtores de geração de energia. Então, o PID desenvolvido pela PSR ele possui 3 etapas: o desenho conceitual, o desenho detalhado e a modelagem computacional. Em cada uma das etapas são produzidos entregáveis. O que são esses entregáveis? São documentos nas quais as pessoas podem ter acesso, as empresas podem ter acesso, no qual é proposto uma forma diferente de valorar a energia elétrica, que é a formação de preço por oferta. O desenho conceitual ele é dividido em 4 estágios: avaliação conceitual e estratégia de desenho, o workshop para os agentes, a proposta consolidada de desenho de mecanismos,
a taxonomia da experiência internacional. É basicamente que o estado da arte, a pesquisa, é o contato com os diferentes órgãos do gerenciamento de energia elétrica. O desenho detalhado, ele já fez a síntese do nosso desenho conceitual e tem a proposição de uma proposta para a ONS, para a Câmara Comercializadora de Energia Elétrica, traçando os mecanismos, regras adicionais, suporte aos mecanismos e roadmap de implementação. E, por fim, a modelagem computacional, que é o laboratório computacional de uso livre, que pode ser utilizado tanto por clientes quanto por agentes, estudo de caso com laboratório computacional, modelo de equilíbrio de uso livre e estudo de casos com modelo de equilíbrio. Então, a formação de preço por oferta. Os tópicos mais relevantes da formação do ponto de vista de processos listados na proposta delineada no relatório 3 da proposta de desenho de mecanismo conceitual do P&D, da formação de preço por oferta, incluem os quatro itens seguintes. A substituição de custos por oferta dos agentes, ou seja, é proposta a mudança na maneira de que se é valorada a energia nos dias atuais. Segundo, a proposição de mecanismo de reservatórios virtuais. Terceiro, instauração da liquidação dupla ex ante e ex post, substituindo a atual liquidação única. A necessidade de criação de um processo de monitoramento de mercado. Bastante coisa, né? Mas cada um desses itens vão ser vistos agora, no qual nós vamos abordar, mesmo que rapidamente, de tal maneira que a gente possa trazer uma elucidação e melhorar e facilitar a compreensão de cada etapa desse processo. Então, as principais perguntas para a substituição de custos por oferta dos agentes. Nós temos perguntas do macro para o micro, né, da grande escala para menores escalas, e elas basicamente... a primeira pergunta feita é: por que trocar o modelo da maneira com que é feito os custos? Por que não continuar com a formação de preço por custos e utilizar a formação de preço de oferta dos agentes? Então, a formação de preço por oferta, ela garante que o livre mercado e a regulação de mercado faça com que a competitividade entre os geradores de energia eles busquem reduzir os custos operacionais, fazendo com que no final do processo a energia elétrica se torne mais barata. Então, a competitividade de mercado torna-se atrativo para que seja feita a substituição de custos por oferta dos agentes. Então, quais são as macroestratégias de desenho de mercado que irão impactar nos processos da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e a ONS? Então, qual é a linha de análise? O modelo de preço por oferta, implementação de liquidação dupla, mecanismos de reservatórios virtuais e novo ator de monitoramento de mercado. Então, esse daqui é o item macro que vai ser discutido e ainda vamos abordar nessa apresentação. Mas existem ainda mais perguntas. Quais são os processos que vão ser impactados? Qual o grau de impacto de implementação do modelo por preço de oferta? Em um nível de maior detalhe, quais são as categorias de impacto nos processos? Então, o P&D, desenvolvido pela PSR, ele busca responder essas questões, ele leva em consideração os cenários internacionais, ele leva em consideração o nosso fator clima, o nosso fator hidrológico, e ele busca propor soluções para que sejam otimizadas as formas de oferta dos agentes para os clientes finais. Então, a substituição de custo por oferta dos agentes, que é o que eu estava explicando, torna-se mais atrativo por conta da competição e por conta do interesse em se reduzir os custos. E a proposição de mecanismos de reservatórios virtuais.
Então, o que é um reservatório virtual? Para as hidrelétricas, um reservatório virtual pode se referir a um conceito relacionado à modelagem e simulação do comportamento de um reservatório de água em ambiente digital. Esse termo frequentemente é usado em simulações computacionais para entender e prever o comportamento de reservatórios em sistemas de geração de energia hidrelétrica. Os matemáticos que descrevem o comportamento hidráulico do reservatório podem incluir equações que representem a variação do nível de água, vazões de entrada e saída, evaporação, entre outros. Aqui a proposição dos mecanismos de reservatório virtuais, ele basicamente vai propor no PID que as empresas elas disponibilizem esse reservatório virtual dia a dia e que isso seja atualizado para todas as empresas. Por quê? Em usinas, em cascatas, quando há o acúmulo de água ou abrem-se os vertedouros, podem impactar na geração de outros agentes. Instauração de liquidação dupla. Então, a liquidação dupla vai acontecer da seguinte maneira. Ela é uma forma de fazer com que os agentes não burlem o sistema. O que seria burlar o sistema? As leis de mercado funcionam de maneira simples, oferta e demanda. Se, por exemplo, eu tiver menos fontes, menos agentes geradores de energia elétrica, o preço da energia elétrica vai ser mais elevado. Por exemplo, note aqui no mercado do... Note aqui na primeira parte do gráfico, na primeira parte da figura, a energia eólica, por exemplo. Ela produziu, ela iria ofertar 70 megawatts hora, num preço de R$ 60 megawatt hora. Então, no dia seguinte, em vez de ofertar os 70, ela ofertou 100, colocando 30 megawatt horas a mais no sistema. Pelos 70 megawatt horas prometido, ela receberia R$ 4.200 e pelo excedente somente R$ 300. Ou seja, não é interessante produzir um excedente de energia. Nessa parte de baixo aqui, por exemplo, ela disse que não ia entregar nada, não ia produzir energia, ia ter aqui no despacho 0 megawatt horas, então ela iria receber R$ 0, não iria receber nada. Porém, ela foi lá e despachou 100 megawatts, ou seja, ela só recebeu pelo excedente R$ 10 por megawatt hora e não os R$ 90 por megawatt hora, caso ela tivesse se predisposto e assumido o compromisso de fornecer os 100 megawatt horas. Então, esse é o mecanismo de liquidação dupla. Ele faz com que os agentes tenham um compromisso maior de fornecer a energia elétrica acordada, a energia elétrica vendida, causando até mesmo déficits, como foi no caso da usina a carvão, que deveria entregar 75 e entregou 0, então ela ficou com menos 75 megawatts negativo e ficou com déficit de menos R$ 750. Ou seja, não é interessante para um gerador exceder e nem ficar em déficit de energia. Por quê? Porque no mecanismo de liquidação dupla ele não vai ser beneficiado por descumprir um acordo. O processo de monitoramento de mercado. Então, o processo de monitoramento de mercado ele vai agora ser diferente. Vão ter novos estágios, novas etapas. O que antes nós tínhamos aqui desse lado direito, basicamente o DECEM divulgando a programação diária de operação e o preço de liquidação, não vai ser única e exclusivamente isso. Nós vamos ter um processo anterior na qual serão definidos os preços, piso e teto pelo monitoramento de mercado, e por parte da ONS vai ser realizadas as projeções de oferta, para então divulgar as projeções, no qual os agentes, o mercado vai monitorar as ofertas, realizar as ofertas e
e assim passar para o estágio que já nos é de conhecimento, no qual se executa o DECEM e se divulga a programação diária de operação. Então, esse estágio anterior à execução do DECEM e à divulgação do planejamento diário de operação é o que torna o sistema de formação de preço por oferta interessante. Por quê? Porque no monitoramento de mercado definem-se os preços de piso e teto e os agentes podem ofertar o valor da sua energia. Note que a ONS realiza projeções de oferta. Por quê? Porque ela tem que verificar o que é interessante para o sistema. Eu não posso, por exemplo, no norte, mandar toda a energia que vai estar no norte para o sul. Por quê? Nós temos limitações físicas, restrições das nossas linhas e restrições para o correto funcionamento do sistema elétrico de potência. O monitoramento de mercado, o processo de monitoramento de mercado. Agora, por sua vez, os agentes vão executar a operação e eles já vão executar a operação em tempo real no dia 0. Aquela etapa de compra de energia foi no dia -1 e no dia 0 executa-se a operação na qual são realizadas as medições e a ONS continua fazendo a realização do despacho e ajustando as condições operativas. No dia D+1, agora faz-se a compilação dos dados dos despachos, conciliam-se os reservatórios e a Câmara de Comercialização de Energia faz a coleta dos dados de medição para executar o DECEM e realizar a liquidação. Agora, nessa etapa de realizar a liquidação, os agentes vão verificar se tiveram lucro ou se tiveram um déficit, de acordo com o que eles prometeram, no que eles foram acordados de entregar de energia. Então, se eles cumpriram o estabelecido, eles vão ser premiados por isso. Se eles não cumpriram o estabelecido, eles vão ter um déficit. E isso faz com que a busca por tecnologias de operação com tecnologias e acompanhamento das condições hidrostáticas, das condições climáticas, sejam melhor aproveitadas. Então, é importante notar e é importante ressaltar que o processo de monitoramento de mercado ele vai ser uma operação dia a dia. Todo dia vai haver a preocupação do dia seguinte, vai ter a operação em tempo real e haverá o balanço de mercado. Aqui na imagem a gente ilustra uma situação com datas, mas note que todos os dias é feito essas etapas de mercado do dia seguinte, tempo real e mercado de balanço. Macroestratégias definidas pela PSR. Então, quais são as estratégias para transição do modelo de preço para o modelo de oferta? Então, o ponto zero da questão, do cerne da questão, é a substituição do modelo. Nós temos outras etapas aqui, vou passar bem rapidamente. Mais uma vez eu reitero que estarei deixando o link no qual é disponibilizado pela PSR, pela Engie, todos os documentos das 3 etapas. Então, dado a substituição do modelo de custo por modelo por oferta, a gente tem a parte de restrições operativas declarada pelos agentes, restrições de linhas, limites de ofertas segundo as condições de mercado, ofertas renováveis por preço e quantidade, mecanismos de ajuste de incentivos para corrigir externalidades em cascatas, acesso compartilhado aos reservatórios do MRE, reservatórios virtuais divididos por submercado, implementação do modelo de liquidação dupla, que é aquele modelo que a gente estava comentando anteriormente, para evitar que agentes bullying o mercado. Liquidações iterativas e múltiplas não serão implementadas inicialmente, pois nós estamos em uma etapa de transição e não é interessante trazer para os agentes uma série de informações e uma série de restrições além do que a gente já tem comentado. Então, as ofertas virtuais não serão implementadas inicialmente. O grau de impacto na cadeia de valor. Então, o grau de impacto
ele é o grau que vai medir o que vai estar se alterando, o que vai estar sendo incorporado na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Na parte de monitorar o mercado, nós teremos impactos críticos, tais como os cálculos dos PLDs. Aqui, cálculo de PLD de projeção, X ante, X post. É muito relevante a divulgação desses PLDs. Vai ser incremental atualizar o CVU, e a aplicação de penalidades. Vai ser crítico. A definição das sanções vai ser algo crítico. Agentes políticos entrarão em cena e terão impactos relevantes também na aplicação da penalidade. As medições físicas e contábeis, a operação de mecanismos de realocação de energia, dos itens de contabilização, apuração de encargos, apuração de balanço energético. Na parte de liquidação, será crítico realizar a liquidação X antes, realizar a liquidação X posterior e liquidar no MCP. Para a ONS vai ter a parte de potencial de impacto, o planejamento da operação energética de médio prazo. A programação de operação vai ser muito relevante, operação energética mensal e realizar as projeções de oferta. É crítico realizar a programação diária de operação, pois é o que faz o sistema elétrico de potência funcionar. Então, esses graus de impactos eles vão estar sendo abordados melhor na parte de resultado do PID. Então, eu vou dar prosseguimento e esses graus de impacto, bem como todo esses documentos, vocês podem estar vendo aqui nessa referência bibliográfica no próprio site da Engie. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu encerro por aqui a apresentação. Só mostrar rapidamente aqui o site da Engie, na qual ela coloca todas aquelas etapas, todas as fases conceituais nas quais você pode baixar os relatórios, ter acesso aos workshops de todas as etapas, inclusive o modelo computacional feito no Julia, bem completo. E você pode estar tirando dúvidas, pode estar contribuindo. E esse é o PID. Esse é o PID de proposta de metodologia para a formação de preços por oferta no Brasil. Agradeço a atenção por ter chegado até aqui e até a próxima.